Agora, Tércio, vamos para a segunda temporada dos mistérios do Rosário do Terço Mariano, que são os mistérios luminosos. Então, gente, vamos aqui com o mapa mental agora dos mistérios luminosos. Os mistérios luminosos, eles tratam da vida pública de Cristo, ou seja, os milagres, os ensinamentos e a instituição da Eucaristia. Então, ou seja, o batismo, a autorrevelação, o anúncio do reino dos céus, a transfiguração no Monte Tabor e a instituição da Santíssima Eucaristia e do sacerdócio cristão. É verdade, tem uma pergunta. Se o Rosário tem quatro mistérios e o terço é um dos mistérios, mas terço é uma parte de 3, por que nós temos 4? Então, Tércio, boa pergunta. Porque lá atrás, no século XIII, quando o Rosário foi entregue a Domingos de Gusmão, ele havia 3 mistérios, que eram os gozosos, os dolorosos e os gloriosos. E, no dia 16 de 2 de 2002, o Papa São João Paulo II, na sua carta apostólica, hora de gastar o meu latim, Rosarium Virginis Mariae, ele instituiu os mistérios luminosos, como até curiosamente que era o seu 25º ano de papado. E ele incentivou a reza desses mistérios, não é obrigatório, tá? E ele ainda reforçou que o rosário é um culto a Maria, mais orientado a Jesus. Então, por isso que nós temos hoje em dia 4 mistérios e não mais 3. O nome terço se manteve apenas por convenção, porque senão teria que ser mudado para quarto. Ia ficar estranho, falou, vou rezar um quarto. A pessoa pensa que é para rezar dentro de um quarto. Ficaria meio... Não teria muito sentido. Então, é por isso que nós temos esses 4 mistérios. Aqui só uns printzinhos do que dessa encíclica do Papa, mostrando o incentivo à reza desse mistério e como devemos rezá-lo, de forma calma e tranquila, né? Aqui eu sei que eu estou um pouco acelerado, mas aqui é mais para esclarecer dúvidas um pouco mais gerais, né? Então, mas a meditação tem que ser calma, para a gente refletir bem sobre o que a gente está rezando. Beleza? Então, o primeiro mistério luminoso, ele é sobre o batismo de Jesus por São João Batista, né? Seu primo, filho de Santa Isabel. As leituras estão nos livros de Mateus, São Lucas e São Marcos. A gente medita por cumprimento, vocês vão ver muito essa palavra aqui, cada uma das etapas importantes vai ter essa parte de cumprimento da palavra de Deus, né? E o exemplo por ação, porque Jesus ensinava muito por exemplo, por ação, né? Não só por palavras. E a introdução do mistério. De novo, gente, baixem o material de apoio depois para terem maiores detalhes desse mistério, dos mistérios luminosos. Aqui está onde fica, né, o primeiro mistério no terço. Aí aqui a introdução, né, a oferta do primeiro mistério luminoso. No caso, essa sexta dezena entre parênteses se refere a quando formos rezar o rosário. Nesse caso, o primeiro mistério luminoso se tornaria o sexto e assim sucessivamente para os demais mistérios luminosos. Ok, para o segundo mistério luminoso, que é a autorrevelação de Jesus nas bodas de Caná, mais conhecido como a transformação da água em vinho, essa leitura está em São João, no livro de São João. E aqui sobre o que meditar. Aqui, a atemporal honra a pai e mãe, intercessão e entrega total. Aqui eu só vou fazer um detalhezinho, né, um adendo da parte de entrega total. Por quê? Porque é como nós devemos rezar, não só o nosso terço e o nosso rosário, mas todas as nossas orações quando temos angústias e dúvidas. Nossas angústias e dúvidas, elas são talhas de água. Então nós temos que entregar essas talhas para que Jesus as converta em talhas de vinho. E esse vinho vai ser o vinho da abnegação, né? da alegria, do norte que a gente tem, das conquistas que pedimos para ter desde que nós sejamos dignos delas, né?
Um ponto interessante desse mistério, né, que eu vou comentar daqui a pouquinho. Aqui está a localização do segundo mistério luminoso, né? Basicamente a mesma coisa, só muda o que devemos meditar nessas dezenas, mas a localização é a mesma. É que as 6 talhas, né? Eu já estou meio empolgado aqui. Antes disso, aqui está a oração de oferta do segundo mistério. Como eu comentei, né? O sétima aqui se refere, na verdade, ao rosário. Quando formos rezar o terço, é a segunda dezena. E agora sim, porque eu tô acelerado pra caramba. As talhas, a quantidade de talhas que Jesus pediu, que foram 6, não foi aleatórias. Isso daí se refere aos tempos da lei de Deus, ou idades da lei de Deus, né? A primeira idade de Adão a Noé, segunda de Noé a Abraão, terceira de Abraão a Davi, quarta de Davi até o exílio, do exílio a São João Batista e de São João Batista até os fins dos tempos. Ou seja, nós estamos vivendo a sexta idade da lei de Deus. Aqui o terceiro mistério luminoso. As leituras estão nos livros de São Marcos, São Mateus, São Lucas, né, em dois capítulos, e São João. Aqui a gente medita sobre penitência, conversão e perdão, porque neste terceiro mistério meditamos a anunciação de Cristo, do reino de Deus, e o convite à conversão. Então, a conversão, para nos convertermos, temos que pagar penitência, abrir mão dos prazeres e das mordomias terrenas. Localização do terceiro mistério, que é o mesmo mistério, a mesma localização dos mistérios gozosos, só muda o que a gente vai meditar. Aqui a oferta do terceiro mistério, quando formos rezar o terço, se for o rosário, é a 8ª dezena que nós vamos meditar. Então, sobre o quarto mistério luminoso, que é a transfiguração de Cristo no Monte Tabor, as leituras estão nos livros de São Mateus, São Lucas e São Marcos. E aqui meditamos sobre a lei e a glória de Deus, além da vida e da morte. Porque Moisés e Elias apareceram para Jesus na transfiguração. E o porquê disso? Baixem o material para vocês descobrirem. Beleza, pessoal? A localização do quarto mistério, que é a transfiguração e as jaculatórias. A oferta do quarto mistério, quando formos rezar o rosário, nesse caso é a 9ª dezena, quando for o terço é a 4ª, conforme já mostrado no print. Quinto mistério luminoso, a instituição da Santíssima Eucaristia. Aqui as leituras estão nos livros de São Mateus, São Marcos e São Lucas. Aqui nós meditamos sobre entrega, pureza e transubstanciação. A da transubstanciação eu vou comentar um pouquinho, porque no momento que Jesus reparte o pão e o vinho entre os apóstolos e fala: este é meu corpo e este é meu sangue, o pão deixa de ser pão, o pão deixa a sua essência de pão, some, aquilo se torna o corpo de Cristo. O pão só está com formato de pão. E o vinho é a mesma coisa, só está com formato de vinho, entre aspas, né? Por ser líquido, ele está com formato de vinho. E a Eucaristia, para nós católicos, não é uma representação do corpo e sangue de Cristo. Ela é, quero falar para vocês entenderem, é o corpo de Cristo e o sangue. Infelizmente, muitos acham que aquilo é só uma representação, não só não católicos, né? Infelizmente, muitos católicos pensam assim, sendo que, infelizmente, eles deveriam pensar que é. Mais detalhes lá no material de apoio. Não sei se eu comentei, mas esse material de apoio é grátis, viu? Eu vou deixar isso avisado também na descrição do vídeo. Aqui nós temos a localização do quinto mistério. Terminou-se o quinto mistério. Agradecimento e salve rainha. Aqui a oferta do quinto mistério. Quando for o rosário, a 5ª dezena vira a 10ª.
E aqui chegamos ao final dos mistérios luminosos. Fala, Tércio, alguma consideração a mais aí? O que você achou dessa reza? Aqui, dessa reza não, dessa aclaração desse mistério. O que eu não entendo aqui é que depois de tantas provas, tantos milagres de Jesus, ainda tem gente que não acreditava. Como pode tal coisa? Como pode? Mas enfim, nem todos estão prontos para a salvação, não é verdade? É isso aí, pessoal. Finalizamos mais um mistério do nosso Terço e Rosário Mariano. Mais uma temporada finalizada. Nos vemos na próxima. Viva a Imaculada e salve Cristo Rei!